Aqui no Brasil, o Ibovespa B3 fechou na maior pontuação nominal da sua história. Vamos trazer o gráfico do desempenho do índice em referência da Bolsa Brasileira durante o dia. 138.963 pontos, uma alta de 1,76% pela primeira vez, fechando na casa dos 138 mil pontos. Chegou a bater nos 139 mil. A gente vê no finalzinho do gráfico ali que houve um ponto mais alto, né? Estava na faixa dos 139 mil pontos. O dólar teve queda de 1,34%, fechou valendo R$ 5,60, mas durante a tarde também chegou a bater nos 5,59. Mais um dia positivo aí para a Bolsa e mais um dia de alívio nas pressões sobre o câmbio aqui no Brasil. Para analisar o dia no mercado financeiro, a gente fala hoje com Felipe Corleta, sócio da GTF Capital, que andou sumido aí nos últimos dias, mas agora volta aqui a dar o ar da graça no Radar com a sua análise. Corleta, boa tarde para você. Estávamos com saudade aqui no Radar. Fala para a gente, então, o que justifica mais um dia positivo aqui? Estamos falando, entre outros fatores, da inflação americana? Olha, Turci, eu estava esperando esse recorde histórico da Bolsa para voltar aqui para o Radar, mas brincadeiras à parte, a gente tem aí a Bolsa fechando acima dos 138 mil pontos. Possivelmente essa semana a gente veja aí, né, a marca histórica dos 140 mil pontos. Basta pouco mais de 1.000 pontos aí para a gente atingir essa marca. E isso se dá num ambiente de melhora macroeconômica, tanto internacional quanto doméstica, né? Lá fora, a gente precisa mencionar o acordo que foi atingido lá na Suíça entre Estados Unidos e China para pausa nas tarifas, para um período de negociação mais uma certa sobriedade, né? Parece que a gente está vendo agora os adultos na sala negociando essa questão das tarifas. Isso é muito positivo para os mercados. A Bolsa Americana fechou hoje a 4% do seu recorde histórico, né? Diante de toda essa volatilidade, de toda essa incerteza, de todos esses riscos de recessão que a gente via há poucos dias, agora o cenário já está muito mais claro e muito mais positivo, né? Aqui no Brasil, a nossa bolsa e o nosso câmbio foram beneficiados pela alta forte das commodities, né? Tanto esse acordo comercial entre Estados Unidos e China, quanto os números de inflação apresentados hoje pelos Estados Unidos, eles trazem um afastamento do risco de recessão global. Isso porque, com a inflação mais controlada nos Estados Unidos, é mais provável que a gente veja as taxas de juros por lá caírem mais cedo, ou seja, não permanecerem tão restritivas por tanto tempo, de forma a talvez não impactar tanto, né, o emprego e a atividade econômica. Isso puxou preços de commodities metálicas, preços de commodities energéticas, aí, produtos de exportação do Brasil que beneficiam muito o nosso câmbio, né? Inclusive o dólar chegou hoje nas mínimas a negociar abaixo dessa marca de 5,60, tocando 5,59 no mercado à vista. Certo? Então, a Bolsa foi para o seu recorde histórico, puxada por ações da Vale, puxada por ações da Petrobras. Houve um desempenho positivo também das ações de bancos, né, que na segunda-feira acabaram compensando a alta forte da Vale e da Petrobras, fazendo a Bolsa fechar perto daquele 0 a 0 de ontem, e agora a gente segue numa dinâmica positiva, uma dinâmica aí que deve sim ter ainda essa semana essa festa dos 140 mil pontos. Ô, Corleta, agora no otimismo aí, na euforia com esse dado de inflação, tem que dar o desconto porque o tarifaço não está aparecendo ainda nesse índice, né? Verdade, mas é que até ontem, até sexta-feira, a expectativa pelo tarifaço era muito maior, né, do que a gente tem hoje, né? Quer dizer, se as expectativas de que a inflação fosse ser muito afetada pela dinâmica da guerra comercial eram A, agora a gente está falando de uma expectativa B, né? Quer dizer, não devemos voltar de forma alguma a níveis de tarifas de 125 pela China, 145 pelos Estados Unidos. Isso parece ter ficado para trás. A gente vai trabalhar com tarifas de 20%, 30%, talvez 10% em produtos mais críticos para a inflação e para a popularidade de Donald Trump lá nos Estados Unidos. Então, mesmo que a gente ainda não tenha, né, um efeito completo dessa questão tarifária na inflação, foi um número bem positivo, né, um número que se mostrou abaixo da expectativa do mercado. O mercado esperava uma inflação de 0,3% aí no mês de abril. A gente viu
é 0,2%, e uma inflação que em 12 meses atinge 2,3%. Quer dizer, muito próxima da meta do Federal Reserve, o Banco Central Americano, que é de 2%. Então, traz aí um ambiente de alívio, né? Então, apesar de o petróleo ter subido bastante, o que, de certa forma, traz, né, uma expectativa de que a inflação de energia pode vir um pouco mais forte aí em maio, apesar disso, o sentimento muito positivo nos mercados, especialmente lá fora. Por aqui, a gente viu aí a ata do Copom reforçar o que foi falado na quarta-feira passada, especialmente trazendo esse sentimento de que encerramos o ciclo de alta da Selic. A Selic deve travar aí em 14,75 por algum tempo, mas diante da minha opinião aqui sobre a leitura da ata do Copom, a gente não deve, a não ser que tenha choques inflacionários aí relevantes nesse curto prazo, a gente deve ter aí em junho, na reunião do Copom, o encerramento desse ciclo de alta de juros. Não sobe mais os juros e se dá por encerrado por parte do BC esse ciclo de alta da Selic, o que também ajudou a Bolsa a performar tão bem hoje. A gente vai falar daqui a pouco em detalhes da ata do Copom aqui no Radar, Coroleta, mas queria aproveitar e te perguntar o seguinte: a sensação que você está captando no mercado, então, já que o Copom não disse claramente se vai subir de novo ou se parou de subir, a sensação majoritária, você diria, pela sua percepção, é a de que o processo de alta para a partir de agora, é isso? A minha percepção é de que a gente encerrou esse ciclo, né? Essa foi a alta de maio, foi a alta derradeira da taxa Selic, e isso especialmente porque o Banco Central, ele não cravou um balanço de riscos neutro para a inflação, mas ele diz na ata que se debateu se deveria categorizar o balanço de riscos inflacionários como neutro, né? Então, a gente vinha vendo há várias reuniões do Copom sempre 3 riscos para alta da inflação e 2 riscos para baixa, e o Copom estabelecendo esse balanço de riscos aí para a inflação como assimétrico para cima. Quer dizer, ele via um risco de a inflação ser mais alta e não mais baixa do que as projeções. E agora a gente tem um balanço mais neutro, né? Então esse é o principal ponto. Embora o Copom seja muito cauteloso na sua linguagem, ele fala de muita incerteza, ele fala das expectativas de inflação desancoradas, ele fala do impulso fiscal, né, que tem trazido aí uma dificuldade para o Banco Central frear a economia, mas apesar de todos esses pormenores e esses detalhes que o Copom traz na sua ata, a gente ficou com a sensação de que foi uma ata que abre espaço, sim, para que em junho o Banco Central coloque lá no seu comunicado que o ciclo de alta de juros está encerrado, e aí muda totalmente a perspectiva. Quer dizer, a gente vai começar a falar quando que o Banco Central vai cortar a taxa Selic, né? Hoje já tem um consenso no mercado de que esse corte pode ser em dezembro, só que a gente está vendo nos Estados Unidos uma expectativa crescente nas últimas semanas de que pode haver um corte já em julho nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos inicia a cortar os seus juros, isso abre também espaço para que o Banco Central brasileiro corte antes de dezembro, que pode ser ainda mais um gatilho para alta da bolsa, para alta dos mercados aqui no Brasil. Então, é um dia excelente aí para nosso mercado brasileiro, dólar muito comportado, a bolsa no seu recorde histórico, refletindo todos esses temas macroeconômicos, internacionais e domésticos que a gente discutiu aqui. Corleta, você indicou aí que acredita que o Ibovespa chegue aos 140 mil pontos aí nos próximos dias. Então você está aí enxergando possibilidade de novas altas à frente. Quais são os papéis do Ibovespa que, na tua leitura, estão melhor posicionados para aproveitar esse momento de mais calmaria? Então, a gente tem visto aqui na GTF, com muito bons olhos, ações de empresas que têm uma sensibilidade grande ao ciclo de juros, justamente por estar vendo esse topo da taxa Selic e possivelmente aqui na casa entendendo que a Selic cai antes do que o consenso do mercado, né, que é dezembro. A gente espera que a Selic possa iniciar um ciclo de afrouxamento monetário mais cedo do que dezembro, né? Então, ações de empresas que têm bastante dívida, ações de empresas sensíveis ao mercado doméstico, ao custo de crédito no mercado doméstico, por exemplo, empresas do setor de locação de automóveis, empresas do setor imobiliário, empresas do setor de educação, sensíveis mesmo à economia doméstica, são a nossa principal aposta. Porém, olhando para o cenário externo e para essa retomada das commodities, a gente também vê
oportunidade em ações de empresas exportadoras de commodities. Caso, por exemplo, de Petrobras, caso, por exemplo, de Vale, caso, por exemplo, das empresas de proteínas como Minerva, JBS, Brasil Foods, que se beneficiam de um ambiente mais promissor para a economia chinesa, especialmente, que é a maior consumidora desses produtos, né? Então, o acordo comercial melhora para as commodities, o cenário macroeconômico doméstico com esse topo de Selic projetado melhora para as empresas domésticas, então a gente pode ter uma alta aí de empresas domésticas e exportadoras de commodities. Quem que fica meio de fora desse rally possivelmente são as ações mais defensivas, como as ações dos bancos ou as ações de prestadoras de serviços públicos, como empresas do setor elétrico, empresas do setor de saneamento, que costumam performar melhor em momentos que a bolsa não está tão vigorosa, né? Quando a bolsa não está tão forte, as ações mais defensivas costumam ter um desempenho melhor e costumam estar mais alocadas nas carteiras aí dos investidores. Então, empresas domésticas e exportadoras parecem estar bem posicionadas aí para a gente terminar esse primeiro semestre com altas importantes. Felipe Corleta, sócio da GTF Capital. Valeu, Corleta. Obrigado aí por abrilhantar o radar e boa noite para você. Boa noite, Turci. Nos voltamos a falar amanhã. Valeu, um abraço.